Talvez você esteja vivendo exatamente aquele momento em que tudo parece parado. Nada anda, nada muda, nada responde. E o silêncio incomoda. Porque quando Deus fala, a gente se sente seguro. Mas quando ele se cala, a mente começa a criar perguntas. O coração começa a pesar. E a fé é colocada à prova. Mas deixa eu te dizer algo com calma agora. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é trabalho profundo. Existem fases da vida em que Deus não levanta a voz, porque ele está construindo algo que não pode ser feito no barulho. O silêncio que assusta. Existe um tipo de silêncio que dói. É o silêncio depois da oração, depois do choro, depois do pedido sincero. Você ora e nada acontece. Você pede direção e o caminho continua nublado. Você busca um sinal e o céu parece fechado. E aí vem o pensamento perigoso. Será que Deus me esqueceu? Mas deixa eu te falar algo que pode mudar sua forma de ver esse momento. Deus nunca se ausenta. Ele apenas muda a forma de agir. Quando ele fala, ele ensina. Quando ele cala, ele trabalha. O problema é que a gente foi ensinado a achar que movimento é barulho, que resposta precisa ser imediata, que fé só existe quando tudo faz sentido. Mas Deus não funciona assim. O silêncio de Deus é como o tempo de uma semente debaixo da terra. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém percebe, mas algo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, estrutura está sendo criada, força está sendo desenvolvida. E se a semente pudesse falar, talvez ela dissesse: está escuro, está apertado, nada está acontecendo, quando na verdade tudo está começando. Quando o céu cala, mas Deus age. Existe um momento na vida em que Deus prefere trabalhar no silêncio porque, se ele falasse, atrapalharia o processo. Sim. Às vezes o barulho atrapalha, porque enquanto você ouve demais, você não sente. Enquanto você pergunta demais, você não aprende. Enquanto você quer respostas, você não se transforma. E Deus não quer apenas te dar respostas. Ele quer te formar. Por isso, muitas vezes, ele te coloca em fases onde você ora e não sente nada, você busca e parece não encontrar, você caminha sem entender o próximo passo. Não porque ele se afastou, mas porque ele quer que você confie mesmo sem ver. Esse é o nível mais alto da fé. A fé que não depende de sinais. A fé que não depende de emoções. A fé que permanece mesmo quando tudo está em silêncio. O que Deus faz enquanto você acha que nada está acontecendo. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está curando feridas que você empurrou para debaixo do tapete, quebrando padrões que te machucariam no futuro, te afastando de caminhos que pareciam bons, mas te destruiriam, fortalecendo sua mente, amadurecendo sua fé, ajustando seu coração. Você pode não ver agora, mas mais pra frente vai entender. Deus não trabalha apenas para te entregar algo. Ele trabalha para te preparar para sustentar aquilo que ele vai entregar. Porque tem coisa que, se chegar cedo demais, vira peso. Tem bênção que sem maturidade vira prisão. Tem promessa que sem estrutura vira queda. Por isso Deus trabalha no silêncio. O silêncio que ensina a confiar. O silêncio de Deus ensina algo que nenhuma palavra ensina. Confiança. Confiar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando o céu está fechado. Mas é nesse lugar que a fé amadurece. É quando você continua orando mesmo sem sentir. Continua crendo mesmo sem ver. Continua andando mesmo sem entender. E aos poucos algo muda dentro de você. Você para de exigir respostas. Para de tentar controlar tudo. Para de lutar contra o tempo. Você começa a descansar. E descansar não é desistir. É confiar profundamente. O começo de uma transformação. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Cansado. Confuso. Sem entender o silêncio. Mas se você chegou até aqui, deixe essa verdade entrar no seu coração. Deus não está te ignorando. Deus está te preparando. Deus está trabalhando onde você ainda não consegue ver. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, o desespero dá lugar à confiança. A ansiedade dá lugar à paz. E o medo começa a perder força. Talvez o silêncio que você vive hoje não seja o fim. Talvez seja o início de algo muito maior. Algo que ainda não pode ser explicado. Algo que ainda está sendo construído. Algo que, quando chegar, vai fazer você entender por que Deus pediu para esperar. O tempo de Deus. Porque ele nunca se atrasa. E como o processo, mesmo doendo, está te protegendo. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, não ignore isso. Às vezes Deus usa uma simples mensagem para lembrar que ele continua presente. E lembre-se, o silêncio não é o fim. É o lugar onde Deus mais trabalha. Existe uma coisa que quase todo ser humano luta contra: o tempo. A gente quer que tudo aconteça rápido, quer resposta imediata, quer solução agora, quer entender tudo antes de dar o próximo passo. Mas Deus não trabalha na lógica da pressa. Ele trabalha na lógica da preparação. E essa diferença muda tudo. O tempo que parece perda, mas é cuidado. Talvez você esteja vivendo um tempo que parece estagnado. Nada flui,
Nada se move. Nada acontece como você planejou. E isso cansa. Porque quando o tempo passa e as coisas não mudam, a mente começa a criar perguntas perigosas. Será que eu errei? Será que Deus esqueceu de mim? Será que isso nunca vai acontecer? Mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém entende no começo. Deus nunca desperdiça tempo. Ele usa cada segundo para te preparar. Enquanto você olha para o relógio, Deus olha para o seu coração. Enquanto você se preocupa com o agora, Deus cuida do depois. Enquanto você quer correr, Deus quer fortalecer suas pernas. Porque existe um tipo de atraso que não é atraso, é proteção. Se algumas coisas tivessem acontecido antes, teriam te quebrado. Se algumas portas tivessem se aberto antes, você não estaria pronto para atravessar. Se algumas respostas tivessem vindo cedo demais, você não saberia o que fazer com elas. O processo que ninguém vê. Existe uma parte do processo que quase ninguém valoriza. A parte invisível. É quando ninguém percebe sua luta, quando ninguém vê suas lágrimas, quando ninguém sabe o quanto você está se esforçando para continuar. É nesse lugar que Deus mais age, porque o processo não é sobre o que você vai receber, é sobre quem você vai se tornar. Deus usa o tempo para alinhar seu caráter, curar feridas emocionais, quebrar dependências emocionais, amadurecer sua fé, a fortalecer sua identidade, te ensinar a confiar sem controle. E isso não acontece de uma hora para outra. Algumas mudanças só acontecem quando você passa tempo suficiente com Deus no silêncio. Sem aplausos, sem plateia, sem reconhecimento. Só você e Ele. Por que Deus não explica tudo? Muita gente se frustra com Deus porque quer explicações. Quer entender o porquê da dor, o motivo da demora, a razão do silêncio. Mas Deus não te dá todas as respostas porque muitas vezes você não precisa entender. Você precisa confiar. Se Ele explicasse tudo, você dependeria da lógica. Mas como Ele quer desenvolver sua fé, Ele te chama para confiar mesmo sem entender. E isso é difícil, porque confiar sem controle exige entrega. E entrega exige humildade. Exige reconhecer que você não vê o todo, que você não conhece o fim da história, que você não tem todas as peças do quebra-cabeça. Mas Deus tem, e Ele nunca erra o encaixe. O tempo que cura por dentro. Talvez você ache que Deus está demorando para mudar sua situação. Mas talvez Ele esteja usando esse tempo para curar algo dentro de você que precisa ser tratado antes. Porque não adianta mudar o cenário se o coração continua ferido. Não adianta abrir portas se a mente ainda está presa. Não adianta receber algo novo carregando dores antigas. Deus é cuidadoso demais para fazer isso. Ele prefere curar primeiro, fortalecer primeiro, restaurar primeiro e só depois entregar. O problema é que a gente quer a bênção, mas não quer o processo. Quer o resultado, mas não quer a transformação. Quer a promessa, mas não quer o preparo. Mas Deus não separa as coisas. Ele trabalha tudo junto, quando você começa a mudar sem perceber. E sabe o que é mais bonito nesse processo? É que um dia, sem perceber, você muda. Você percebe que aquilo que antes te abalava, hoje não te domina mais. O que antes te fazia desistir, agora te fortalece. O que antes te tirava a paz, hoje já não tem o mesmo poder. Você não ficou mais forte porque a vida ficou fácil. Você ficou mais forte porque aprendeu a confiar. E isso muda tudo. Você começa a reagir diferente, a pensar diferente, a escolher diferente. Não porque tudo se resolveu, mas porque você mudou por dentro. Talvez hoje você ainda não veja o resultado, mas o processo está acontecendo. Talvez você ainda esteja no meio da espera, mas a espera não é em vão. Talvez o silêncio ainda esteja presente. Mas ele não é vazio. Ele está cheio de propósito, cheio de cuidado, cheio de preparação. O momento em que Deus pede que você solte o controle. O dia em que você para de lutar sozinho. E como a entrega muda tudo. Existe um momento na vida em que Deus não pede mais esforço, não pede mais luta, não pede mais explicação. Ele pede algo muito mais difícil. Ele pede que você solte. Solte o controle. Solte o medo. Solte a necessidade de entender tudo. Solte a tentativa de consertar o que você não consegue. E essa é uma das partes mais difíceis da caminhada. Porque a gente aprendeu a sobreviver controlando, a se proteger prevendo, a se sentir seguro tendo tudo nas mãos. Mas Deus trabalha de outro jeito. Enquanto você tenta controlar, Ele espera. Quando você solta, Ele age. Muita gente não percebe, mas vive exausta não pelo que está acontecendo, mas pelo quanto tenta controlar. Controlar o futuro, controlar pessoas, controlar resultados. Controlar sentimentos. E isso cansa. Cansa a mente, cansa o coração, cansa a alma. Porque você foi feito para confiar, não para carregar o mundo nas costas. E Deus sabe disso. Por isso, às vezes, Ele permite situações que fogem totalmente do seu controle. Não para te punir, mas para te ensinar a descansar. Soltar não é desistir. Muita gente confunde soltar com desistir. Mas não é. Soltar não é abandonar a fé. Soltar não é parar de orar. Soltar não é deixar de se importar. Soltar é reconhecer que você fez o que podia e agora confia que Deus fará o que você não pode. É dizer, mesmo com o coração apertado,
Deus, eu entrego. Eu não sei como resolver, mas confio que o Senhor sabe. E quando essa entrega é sincera, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a pressão interna cai, o medo perde força, porque você entende que não está mais sozinho nessa luta. O momento em que a paz chega. Existe um tipo de paz que só chega depois da entrega. Não é a paz de quem resolveu tudo, é a paz de quem confia. Não é a paz de quem tem todas as respostas, é a paz de quem sabe em quem confia. Essa paz não depende de circunstâncias, não depende de dinheiro, não depende de pessoas, não depende de resultados. Ela nasce quando você aceita que Deus está no controle. Antes de sair daqui, respira fundo por um instante. Se esse vídeo falou com você, não foi por acaso. Talvez Deus esteja usando essas palavras para te lembrar de algo simples, mas poderoso. Ele não te esqueceu. Ele não se atrasou. Ele ainda está no controle. Mesmo em silêncio, ele trabalha. Mesmo na espera, ele cuida. Mesmo quando você não entende, ele prepara. Porque o que Deus começou na sua vida, ele vai terminar.